Então, acho que esse é o grande debate aqui do mercado, né? Onde que a gente está no ciclo, como é que se compara com os últimos ciclos, qual o regime que a gente está, tanto para as pessoas de equities quanto pessoas de juros, de moeda. E eu acho que a gente não gosta muito dessas regras de bolsa, a gente já falou várias vezes no overview aqui. Nesses últimos, sei lá, 4 anos tem sido um ciclo totalmente atípico, né? Que quando você olha o histórico te atrapalhou. Dito isso, dado que todo mundo está olhando dessa forma, no mínimo a gente quis entrar um pouco mais na granularidade, o que isso quer dizer quando... Né, então, os dois argumentos. Né, na esquerda tem um argumento, que eu acho que o Michael Hartnett tem feito muito, da Merrill, que é quando você quer ficar bullish até o Fed começar a cortar. Quando o Fed começar a cortar é quando você quer vender tudo e pular fora. Que é um pouco contraintuitivo, né? Normalmente ser cortado deveria ser bom, né? Mas... o fato é que, normalmente, quando o Fed corta, a economia está entrando numa recessão. E na direita, é um pouco dessa ideia da curva que estava invertida. Né? Então, quer dizer que o 10 anos estava abaixo do 2 anos. E agora isso começou a mudar, porque o 2 anos começou a precificar um monte de corte e o 10 anos, né, fechou menos. Então, agora, finalmente virou positivo. Você quer desenhar aqui na direita para eles verem o que eu estou falando? Ficou zero. Se zero agora está literalmente no zero, mas semana passada, né, piscou acima. Depende do dia que você pegar essa marcação. Mas muita gente está falando, pô, isso também normalmente quer dizer que a gente está entrando numa recessão. Então, essas duas coisas ao mesmo tempo, né, tipo, são grandes sinais históricos que a economia está entrando numa recessão. Eu só não sei qual das três coisas vai acontecer, né? Se vai ter um ataque terrorista em Nova York, se vai ter um banco de investimento vai quebrar, ou se vai ter uma pandemia, né? O que esses aí estão indicando, mas depois a gente discute isso. E aí a gente quis entrar aqui mais no granular, né? Então, tem 3 tipos, né, de correção. Eu passo para você, Fernando, você que montou essa tabela, Tá. vai lá. Isso aqui o Harnett montou, né? E a gente só meio que reorganizou ela para ele pôr entre os ativos. Mas foi um trabalho super legal, por isso que a gente trouxe aqui. Então, ele dividiu assim, o primeiro corte do Fed em 3 regimes. Né? Ele corta em situações em que gerou-se um soft landing. Então, ele fala foi 84, 95 e 19, né, que está aqui no lado esquerdo da tabela. E o que aconteceu? Teve recessão? Não, por isso que foi um soft landing, que é a discussão agora. Então, se a gente assumir que os cortes que começam semana que vem geram soft landing e se a história ela serve para alguma coisa, a gente olha aqui a dinâmica do S&P ao longo do tempo. Depois que ele cortou o juro, dá para olhar aqui que a Bolsa Americana subiu. Né? Subiu na média de 2,7% em 3 meses, 10% depois de 6 meses do primeiro corte, se o corte gerou um soft landing, se o mercado se convenceu disso. É um soft landing, é para lá que a gente vai. Então, por isso que é tão importante esse corte da semana que vem. Né? Qual a sinalização que ele vai dar? Quanto mais agressivo o Fed for na semana que vem, maior a chance de soft landing, talvez o mercado reaja melhor. Você tem outro tipo de corte, que a gente chamou de correção, ele chamou de credit crisis, enfim, pode cunhar da maneira, mas é quando tem um choque no sistema. Então foi 87, né, com aquele Black Monday, ou o LTCM de 98. Né? Teve uma crise financeira, vamos dizer assim, curta, o Fed teve que reagir rapidamente e essa reação levou também a uma valorização da Bolsa. Né? Subiu em torno de 15% 3 meses depois, 20% 6 meses depois. Acho que essa coluna aqui, recessão, não. E também não foi recessão. Eu acho que fica, né, isso aí já dá a resposta aqui, porque tem muita coisa na tabela. É isso aí. Ou seja, se o corte de juros foi suficiente para evitar uma recessão, a Bolsa sobe. É isso que a história me diz. Agora, tem os hard landings, onde houve recessão, né, que tem as datações da recessão aqui embaixo. Então, são 8 exemplos, com exceção de um, ou melhor, 2, em que normalmente, se você tem corte de juros com hard landing, a Bolsa cai 6% na média 3 meses depois, 3% na média 6 meses depois. Tá? Quedas grandes, às vezes. Tá? 2001 foram quedas de 18% e 8%. Né? Aqui tem Housing Bubble, que ele começou, o primeiro corte foi em dezembro de 2007, então parece que não caiu muito, mas a crise para valer foi só em 2008. Agora, onde não teve recessão, que chamou a atenção nessa tabela, né? Quer dizer, teve uma recessão, mas a Bolsa não caiu. Foi 89. Está aqui. Né? Ele cortou 12 meses antes da recessão, ele tentou ser preventivo e a Bolsa não caiu. Subiu 9% 3 meses depois, 9% 6 meses depois. Então, essa questão de ser preventivo ou reativo é super importante. Se ele é reativo, historicamente, isso leva a uma recessão e a Bolsa cai. Se ele é preventivo, ele consegue sustentar a economia, mercados, e mesmo quando teve uma recessão, ele conseguiu sustentar o mercado.
Então, por isso que é tão importante a gente ver o quão reativo, quão proativo o Fed deseja ser agora em setembro. Tá? E na parte da inclinação da curva, a gente só também traçou, tem essas marcações, essas bolinhas 1, 2, 3, 4, se você está no early cycle, mid cycle, late cycle ou recession. Mas só para vocês assim, terem uma ideia como o mercado trabalha, né? O early cycle é quando você sai da recessão e a curva vai estipando, né? Que é do 1 aqui, vamos pegar o ciclo atual, né? Do 1 para o 2. Por que a curva estipa? Né? Porque o juro está perto do zero e o mercado fala, ó, a gente está saindo da recessão, a economia vai crescer, vai ter PIB nominal, então a parte longa da curva sobe e a curva estipa. Então é o early cycle, e normalmente a bolsa vai bem, tá? Que são esses retornos aqui, ela sobe na média 8%, no último ciclo subiu 29%, porque veio da pandemia, teve muito estímulo econômico. Daí a segunda fase... Dá para lembrar bem, né? Foi aquele oba-oba onde o juro estava ainda zero, estava reabrindo, estímulo coisas fiscal voltando. Gigantesco. Então isso é meio que o normal, né? O Fed um pouco atrás da curva nesse sentido, né? A segunda fase é mid-cycle, quando a curva começa a inverter, mas ainda do terreno positivo para o zero. Né? Então é do 2 até o 3, aqui embaixo, ela faz assim. Né? Então é o flattening durante a expansão, né? Que é muito bom para a Bolsa no geral, com exceção do ciclo passado, mas subiu 7% na média. Dá para já ver que esse ciclo é meio zoado, né? Porque teve a pandemia, daí o Fed foi muito agressivo, né? Então fez a curva fletar muito, e daí o mercado ficou assustado, a Bolsa não performou tão bem. E daí tem o late cycle, que é quando a curva está negativamente inclinada, né? Quando 2 anos é maior que o 10, que foi toda essa fase aqui do item 3, que foi a maior fase de curva negativamente inclinada dos últimos 40 anos, se eu não me engano. Dá para desenhar que normalmente é bem curtinho esse late cycle. Né? O late cycle é isso aqui. Normalmente é o oba-oba do finalzinho. É, assim. o fim da feira ali, né? Ou da festa, vamos dizer assim. Essa festa durou bastante em 2020. Para quem lembra, lá em 2007, 2008, né, era o petróleo indo para quase $200, né, o Brasil bombando, né, o real, sei lá o que era, 1,5, uma coisa assim, então eu achava que ia valorizar ainda mais. Né, esse é normalmente o finalzinho, né, tá todo mundo otimista e tal. Foi um ciclo bem longo esse. E daí, historicamente, é uma época boa, é onde a Bolsa sobe 12% na média, no último ciclo subiu exatamente 12%. E agora é a grande pergunta, né? Quando você passa de volta para o terreno positivo, inclinando a curva, é o steepening pré-recessão, que historicamente é ruim para a Bolsa, com exceção aqui dos anos da década dos anos 80 até 90. Mas é a grande pergunta, né? A gente vai para a recessão, que historicamente aconteceu, ou o Fed vai conseguir esticar esse ciclo e a gente vai ficar com uma curva meio no 0 a 0, meio invertida por mais tempo, né? E daí conseguindo sustentar uma valorização de preço de ativo por mais tempo. Então, por isso que é um ponto tão importante se a gente está passando por uma mudança estrutural nas relações e correlações de mercado, né? Entender se varar para o positivo com muita força, talvez a gente vai repetir a história e daí o mercado vai querer precificar uma recessão. Se ele conseguir ficar flutuando em torno do zero, uma hora está positivo, uma hora está negativo, o Fed está conseguindo esticar esse ciclo e daí esse late cycle pode durar mais tempo e é uma fase positiva para a Bolsa, porque vai virar soft landing e a gente vai voltar para esse caminho aqui, esse histórico aqui de 84, 95 2019. Só 2 pontos. Acho que 1, 2, 3, 4. Aí, né? Lembrem desses nomes, que a gente vai entrar mais no detalhe, versão de equities e tal. E aí o segundo ponto que eu fiz uma piadinha, mas é sério, né? Acho que esse 3 aí, que é muito curto, né? Que você desenhou as viradinhas. Lembra que, né? Que é o cachorro abanando... Como é que é? O rabo abanando o cachorro. O rabo abanando o cachorro. Né, o que é o quê? Né? Será que é o Fed que cortou os juros, entrou em recessão, a curva que inverteu entrou em recessão, ou teve algum evento que nem 11 de setembro, Lehman e Covid, que fez essas coisas acontecerem. Né? Então, acho que isso que é sei lá, para mim é meio óbvio, né, que nesses 3 eventos tiveram uma coisa exógena muito importante que aconteceu, que gerou uma recessão, e aí o Fed teve que reagir e cortou os juros para caramba, e até, né, conseguir virar o barco, assim, né? Acho que e já dá para ver que esse 2020 nessa tabelinha ali que você desenhou, né, dado que o mid-cycle normalmente é a melhor parte, essa vez a gente caiu, né? Então lá em 2022 era o nosso mid-cycle e foi quando a bolsa foi mal. Então já mostra que esse ciclo é totalmente meio que diferente dos últimos, porque a pandemia e todo esse fiscal e juro zero e agora o juro mais restritivo, né? Isso aqui está distorcendo muito um ciclo normal, assim.
E agora aqui versão bolsa, né? Eu acho que simplificando então o que a gente falou, acho que já dando a resposta para o fenólio, né? Esse gráfico de cima da esquerda conversa com o lado da esquerda do slide passado. Desde o primeiro corte do Fed, o S&P vai bem ou vai mal? Depende se tem recessão ou não tem recessão. Já mostrou isso no passado em outro overview, né? Com uma recessão o S&P cai, sem recessão o S&P sobe. Então, será que isso aqui é um long-term capital management ou crash 87 ou, né, os outros soft landings, onde a gente fala, pô, a economia está desacelerando, tem muita gordura para cortar, aí o Fed vai lá e corta bastante, a economia desacelera um pouco, mas aí esses cortes meio que dão um buffer, a gente tem meio que um soft landing, segue o jogo, pô, o S&P deve subir, as pessoas vão olhar para frente, está tudo certo. Eu acho que esse é um pouco o nosso base case hoje, né? Por mais que a gente está preocupado com a desaceleração, eu estaria muito mais preocupado se o Fed tivesse hawkish e achando que a economia está fine, que a gente ouve muita gente aqui no mercado falando a economia está bem nos Estados Unidos, e isso me preocupa. Em julho eu estava ficando preocupado que ele não cortou e estava um pouco ignorando os fatos. Acho que agora isso melhorou um pouco. Mesma linha, essa desinversão da curva aqui na esquerda embaixo é a mesma coisa, né, para a versão da direita, né, do slide anterior. Se essa desinversão, então, o ponto zero é quando tem a desinversão, né, que não é nenhuma palavra em português, mas é o que temos. Sai do negativo para o positivo. Né? E aí, né, a linha azul clara é se não tem uma recessão, o mercado sobe, se tem uma recessão, o mercado cai. Então, acho que é a mesma resposta, são duas óticas diferentes de olhar a coisa. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Para a gente, né, no final das contas, é meio simples a conclusão. E na direita, a gente quis trazer uma análise também de, né, quanto que o mercado está precificando de cortes, né, que é 2,5%, então essa parte verde, aqui sobre duas lentes diferentes. Né? Primeiro, só o absoluto, quantidade de corte que tem em cada um dos exemplos que estavam no slide anterior, e embaixo o formato da linha, que eu acho que fica mais visual, né? Os dois jeitos, né? Um complementa o outro. Como foi o ciclo de corte, né? Tipo, qual que foi a trajetória, né? Você cortou muito, muito rápido, foi cortando aos pouquinhos por muito tempo, né? E qual foi o tamanho, você consegue ver pelas barras, assim. E aí a gente separou, igualzinho está na tabela anterior, os dois crashes curtos, né? Que foi o crash 87 e o long-term capital management em 98, que aí o Fed cortou rapidamente, não era nada demais para a economia, foi só um evento financeiro, a bolsa já voltou e segue o jogo, nem teve recessão. O azul claro, que foi né, um soft landing, vamos chamar assim, né, do mercado, que o Fed cortou e não teve que cortar muito, e a economia já aguentou e já voltou. E os vermelhos foram mais as recessões ou eventos onde o Fed teve que cortar bem mais para segurar a economia. Por enquanto, hoje a gente está no meio do caminho aqui nessa barrinha verde, é isso que está precificando, que parece adequado, assim, não sei se você quer complementar. Até eu acho que ele está tipo 60% soft landing, 40% recessão. Quando você olha o histórico da curva aqui, que está nesse gráfico, né, ele está ainda mais próximo de soft landing. Eu acho que faz sentido porque o mercado ainda vê a economia americana forte, está bem, está saudável, não precisa cortar tanto. Tem muita gente que acha que cortar 25 é a decisão correta de fazer agora. Então, por isso que eu acho que o mercado tem essa curva. No fundo, o mercado precifica um juro terminal perto de 3, que é meio que voltar para o neutro, é só tirar o excesso. Embora depois da semana passada o mercado já pintou abaixo de 3, né? Do estilo, vai ficar atrás da curva, vai ter que cortar mais lá na frente, já está 2,90, né? Eu acho que faz sentido. Quanto mais agressivo ele for na largada, menos ele faz lá na frente, né? E vice-versa.